Um dos assuntos mais importantes da teologia sistemática é a soteriologia, é o estudo sobre a salvação. Você já deve ter ouvido falar muito sobre salvação, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, mas quais seriam as principais correntes soteriológicas da teologia? Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final, que é sobre isso o nosso episódio de hoje. Aproveitando também para lhe fazer um convite. Quer aprofundar o seu conhecimento em teologia e ter acesso a cursos de qualidade por valores bem acessíveis? Clica em Seja Membro e conheça as nossas opções. Bom, é claro que nós já pensamos e falamos sobre salvação algumas vezes, né? Em boa parte das igrejas evangélicas se tinha uma disputa entre calvinismo e arminianismo, que basicamente giravam em torno do assunto soteriológico, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, o cristão pode perder a salvação, ou então fora da igreja não há salvação, que era uma terminologia usada por católicos tradicionalistas, católicos mais ligados ao fundamentalismo, né? Expressões como essas moldaram a maneira das pessoas de pensar a salvação. E a teologia deve se debruçar mais sobre essa temática do que talvez ela tenha feito até agora. É claro que soteriologia e cristologia são inseparáveis. Não há possibilidade, na teologia cristã, evidentemente, da gente falar de cristologia, de Jesus Cristo, sem falar de soteriologia, de salvação, e vice-versa, né? Uma vez que para a teologia cristã, Jesus Cristo ele é o Salvador. Agora, como se expressa esse processo de salvação e como as correntes teológicas têm falado sobre isso? Existem três correntes soteriológicas majoritárias, né? As três correntes mais significativas nesse mundo do cristianismo que falam acerca da salvação. A primeira delas é a salvação exclusivista. Como o nome já está sugerindo, são interpretações sobre a salvação que tratam desse processo de uma maneira exclusiva. Ou seja, apenas os cristãos poderão ser salvos. E mais do que isso, quase sempre, numa leitura exclusivista da salvação, ela está patenteada pela igreja, né? A igreja, a instituição religiosa, detém os meios de salvação. E aí, cá entre nós, a essa altura do campeonato, né? Qualquer pessoa que tenha lido o Evangelho, que tenha lido o Novo Testamento e que tenha um pouco de bom senso, não tem mais como sustentar a ideia de que a salvação ela está intimamente ligada a uma filiação religiosa, a uma filiação eclesiástica, de que as instituições religiosas possam deter o processo salvífico que pertence unicamente a Jesus e que está muito acima de qualquer discussão nesse sentido, né? Por isso, essa corrente exclusivista está muito mais relacionada a setores conservadores, tradicionalistas, fundamentalistas, seja do catolicismo, seja dos protestantes evangélicos em geral, né? Aliás, cá entre nós, é uma corrente até majoritária entre evangélicos, para que a gente tenha uma noção do que isso significa, né? Essa corrente diz que apenas as pessoas que aderirem conscientemente a Cristo, que fizerem uma adesão às doutrinas cristãs e, claro, obedecerem às instituições religiosas que seriam mediadoras desse processo salvífico, é que podem ser salvas, né? Há a necessidade do conversionismo.
há necessidade de uma conversão consciente por parte da pessoa e é uma missão da instituição religiosa levar essa pregação de conversão para mais e mais pessoas que tenham o mundo afora. E, nesse caso, esses processos não fazem separação entre a fé e a cultura, e muitas vezes fazem uma verdadeira violência cultural. Por exemplo, quando instituições religiosas entram em aldeias indígenas e dizimam a cultura indígena, considerando ela pecaminosa, como fizeram com a cultura africana e fazem até hoje, diga-se de passagem, quando relacionam a cultura africana a algo demoníaco, a algo de magia, a algo diabólico, né? Isso é uma violência absolutamente extrema, como fizeram no processo de escravização dos negros que foram trazidos da África para o Brasil, para a América Latina de uma maneira em geral. E até hoje, os Estados Unidos usam elementos religiosos do protestantismo de lá, do fundamentalismo, para desestabilizar sistemas de governo, por exemplo. Porque, para a corrente estadunidense, religião não é apenas religião, é também um braço da política imperialista daquele país, né? Que já tentou fazer isso no Oriente, que já tentou fazer isso e fez várias vezes em países do Oriente Médio, na América Latina nem se fala, né? E assim por diante. Então, essa corrente exclusivista diz que apenas cristãos que fazem uma escolha consciente e que obedecem à instituição religiosa é que podem ser salvos, né? E aí, o que fazer com as pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, as pessoas que nunca tiveram contato com essa pregação do cristianismo ocidental? Porque falar de Brasil, falar de América, é muito presente o cristianismo de várias vertentes, várias leituras, de várias possibilidades, mas falar, por exemplo, de etnias indígenas, etnias africanas, falar, por exemplo, da Ásia, onde está a grande maioria da população mundial, não é algo tão óbvio quanto falar aqui no Brasil, por exemplo, né? A segunda corrente soteriológica é a corrente inclusiva ou inclusivista, como você preferir. Nesse caso, a salvação ela não se limita ao cristianismo e uma adesão religiosa a ele. A salvação ela continua pertencendo a Jesus, continua sendo através de Jesus que o processo salvífico se concretiza, né? Está relacionado a Cristo de uma maneira misteriosa, porém não está relacionado à adesão a uma série de doutrinas e ensinamentos religiosos formais e específicos. Por exemplo, uma pessoa que nunca teve contato com o cristianismo, ela pode ser salva se ela praticou o bem, se ela viveu o seu conceito de bem e mal, se ela procurou ser uma pessoa acolhedora às demais, se ela foi uma pessoa justa, se ela foi uma pessoa amorosa. Todos esses são valores do cristianismo, no sentido essencial do termo e não no sentido religioso do termo, que está presente em todas as culturas e civilizações, independente delas terem tido contato com a religião cristã ou não, e a pessoa, quando vive esses valores e esses elementos, ela está praticando a fé na pessoa de Cristo, ainda que ela não o conheça formalmente, ainda que ela não dê o nome de Cristo ou cristianismo a esse tipo de experiência, né? Porque a graça de Deus ela é universal, ela não é determinada pelo cristianismo e a experiência com Deus ela é sempre soteriológica e essa experiência com Deus ela independe da intermediação religiosa, eclesiástica, ou seja lá como for, né?
Então, nessa salvação inclusiva, as pessoas não têm que ouvir uma pregação formal sobre o cristianismo para viverem uma experiência com Deus, e nem tampouco ter uma adesão religiosa ao cristianismo para serem salvas. Né? E tem uma terceira corrente, que é a corrente pluralista. Essa admite que o Espírito Santo ele está presente e ativo em todas as religiões, não apenas no cristianismo. Ele entende que religiões são resultados de processos culturais, de processos sociais e de processos históricos. E, nesse sentido, é claro, o cristianismo também está submetido a isso. Evidentemente, né, gente? O cristianismo também é um processo social, cultural, histórico, assim como o islamismo, o budismo, o hinduísmo e qualquer outra manifestação religiosa que você queira pensar. Né? Nenhuma religião é detentora da verdade absoluta e suprema. Nenhuma é. Jesus também não é objeto do cristianismo. Jesus não é do pertencimento ao cristianismo, né? Jesus é muito superior a isso. E a salvação de Deus, Deus não tem religião. Deus não é patenteado por uma religião, seja ela qual for. E todas as religiões são expressões culturais também. Você provavelmente é cristão porque nasceu no Brasil, onde 90% da população é cristã, onde qualquer pessoa tem contato com elementos do cristianismo desde o seu nascimento. Agora, se você nascesse na África, a chance de você não ser cristão aumentariam muito. Se você nascesse na Arábia Saudita, por exemplo, você teria 90% de chance de ser muçulmano. Se você nascesse, por exemplo, na Malásia, na Tailândia, as chances de você ser um budista seriam muito elevadas. Se você nascesse na Índia, você teria uma enorme probabilidade de ter nascido um hindu. E assim sucessivamente, o que mostra que as religiões elas também têm a ver com sociedade, com história, com formação contextual necessariamente. E todas essas religiões, elas também têm a sua espiritualidade. Consequentemente, todas as religiões também têm experiências com o místico, também têm experiências com o transcendental. Você acha que curas milagrosas, experiências com Deus, né, dons espirituais são exclusivos do cristianismo? Se você pensa isso, eu sinto em lhe dizer que você é muito inocente ou então muito manipulado pela instituição religiosa. Tá? Também existem experiências religiosas, também existem dons espirituais, também existem espiritualidade, contato com o místico em diversas outras religiões e segmentos religiosos. E não vale aquela apelação que fundamentalistas fazem do tipo: a pessoa foi curada na igreja, ou supostamente curada na igreja, é sinal de que o Espírito de Deus fez um milagre, fez uma intervenção e que Deus operou na vida daquela pessoa. Enquanto que, se tiver uma cura milagrosa relacionada a religiões de matriz africana, e tem vários relatos disso, não foi Deus quem agiu, foi obra diabólica. Isso é violência, discriminação, racismo religioso, isso é violência simbólica, certamente. Há curas extraordinárias no islamismo. Não, isso não é de Deus. Não, isso não vai. Isso é desonestidade fazer algo assim. Você deve admitir que todas as religiões têm relatos de curas, de experiências religiosas, de conversão, inclusive, né? E assim sucessivamente. E a possibilidade soteriológica pluralista entende que os caminhos para a salvação são múltiplos,
que Deus ele se manifesta culturalmente através de diversas manifestações religiosas. Uma pessoa que nasce na Índia talvez nunca tenha contato com o cristianismo, e só por isso ela estará excluída da salvação. Uma pessoa que nasce no Japão, por exemplo, nunca terá contato com o cristianismo. Tem uma boa chance de que isso aconteça. E aí, todos os japoneses estão excluídos da salvação? Enfim, são elementos que nós devemos pensar e colocar na mesa, né? Só o cristianismo tem valores e riquezas? Não, as outras religiões também têm ensinamentos importantes que podem acrescentar muito para a formação de uma pessoa, né? Então, todos esses elementos eles devem ser colocados na mesa para a discussão. Então, existem 3 correntes majoritárias sobre salvação: a exclusivista, a inclusiva e a pluralista também, né? E teólogos que representam essas correntes que você deve conhecer, como, por exemplo, Jacques Dupuy, que foi um teólogo importantíssimo, John Hick e outros tantos nomes que vale a pena passarmos por eles e fazermos uma leitura cuidadosa. Se você gostou, não se esqueça do like, hein? Inscreva-se no canal e compartilhe esse conteúdo com os seus contatos. Em breve, a gente volta para mais um Café com Teologia por aqui e eu te espero. Até lá.